Muito boa noite, é uma honra, é um prazer receber vocês aqui para esse nosso encontro semanal, né? E resolvi abordar essa questão dos conflitos dentro das escolas com uma especialista, uma querida amiga que eu tenho muita honra em convidar para daqui a pouco aqui compartilhar esse espaço comigo, esse espaço de diálogo, de troca. Até elaborei algumas perguntas específicas para falar sobre ela. Eu estou falando de Ruimar Almeida. Se você não conhece ainda, olha, tá perdendo, porque é uma profissional super experiente que ela tem toda uma formação em letras, toda uma especialização em prática, né, com essa educação socioemocional, com a formação e desenvolvimento de profissionais da educação. E eu estou falando de diferentes contextos, no Brasil todo. Muita experiência, eu já disse que ela é formada em letras, ela tem especialização, pós-graduação em psicopedagogia, tem outras importantes em PNL, em outras áreas também, e é co-tradutora de vários materiais da série Disciplina Positiva. Eu tive a honra de fazer a co-tradução com a Ruimara dos livros, por exemplo, de 3 a 6 anos, Disciplina Positiva para crianças de 3 a 6 anos, Disciplina Positiva para adolescentes, Disciplina Positiva de A a Z, que responde várias perguntas sobre conflitos, aliás, vamos falar mais sobre isso, o livro de ferramentas para a criação de filhos e também o último livro, que ainda nem foi lançado, que vai ser lançado agora, neste mês, com a vinda da Mary, mas eu falo sobre isso daqui a pouco, que é um livro de disciplina positiva para relacionamentos amorosos. Pois é, vários assuntos, né? E essa minha querida amiga, com uma bagagem incrível na área da educação, né? São décadas de trabalho diário, intenso, principalmente, como eu disse, na formação de profissionais. Ela vem estudando esse assunto dos conflitos escolares e como que a gente sabe que eles são inevitáveis, mas a gente pode olhar para os conflitos com esse olhar que a disciplina positiva nos ensina a olhar, que é com um olhar de oportunidade. Então vamos ouvi-la falar mais sobre isso. Nós compramos o nosso primeiro livro de disciplina positiva, já estou fazendo spoiler aqui. Compramos o nosso primeiro livro de disciplina positiva em inglês, no dia 2 de janeiro de 2008. Inesquecível. Aposto que você também não se esqueceu que foi nesse dia, né? Com certeza. E nós estávamos lá em Los Angeles juntas, a gente ia começar naquele dia, naquele dia não, na verdade no dia seguinte, uma sequência de longos 3 meses, 6 dias na semana de estudo profundo sobre essa abordagem e outras abordagens, né, educativas, outras teorias muito interessantes. E nós nos apaixonamos imediatamente, não foi, amiga? Foi. Foi paixão à primeira vista, misturada um pouco com uma certa perplexidade, né, Beth? Como assim que a gente trabalha tanto tempo com educação e a gente nunca tinha ouvido falar em disciplina positiva, né? Então, isso que a Beth está falando é real. Quando a gente começou a estudar em 2008, ninguém falava sobre disciplina positiva no Brasil. A E gente deu um nós, Google e achou a associação. Achamos, existe isso. uma associação, olha aqui, uma tal de Positive Discipline Association. Olha que interessante. E a gente estava indo com cara, assim, com cabeça de que ia aprender mais um conteúdo que ia ser útil apenas para professores. Mal sabíamos nós, né? Que tantas áreas, depois voltamos para os Estados Unidos para fazer cursos juntas, até de disciplina positiva para empresas, pessoal. Até isso Sim. nós fizemos cursos juntas lá. Bom, vamos nos... não sei se eu esqueci alguma coisa muito importante da sua formação, porque é difícil Não, resumir um currículo de tantas décadas, né? verdade. Esse ano completo 40 anos de educação, né? Então Pois é é, bastante pois é. coisa mesmo. Mas você É. falou o principal, Beth. Obrigada. Imagina. O que eu quero dizer, pessoal, é que a escolha de ter convidado a Ruimara para vir falar aqui com a gente, refletir um pouco sobre esse dia tão importante, né, que é o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência na Escola, porque os conflitos escolares, tem gente que acha que existe uma receita mágica, um passe de mágica que vai fazer com que eles
deixem de existir. Isso é impossível, eles sempre vão existir. Aliás, eu queria que você até explicasse por que que os conflitos, Rui Mário, vou já começar fazendo uma pergunta, né? Por que que os conflitos acontecem na escola? Por que que a escola é um espaço tão fecundo para conflitos entre jovens, entre crianças, né? Que fatores que contribuem para que isso aconteça e como que a gente pode compreender e resolver esses conflitos tão comuns, tão diários, que todas as salas de aula, todos os dias a gente acompanha e vê acontecer. Por que que acontece e como a gente pode lidar com isso? Vamos começar por aí. Vamos. Mas antes eu tenho uma palavra para os nossos colegas professores. Eu e a Beth, a gente se dedicou vários anos da nossa vida, da nossa carreira, à sala de aula. Então a gente pode chamar vocês de colegas de verdade, não é só do coração, é real isso. Então, quando a gente fala sobre como resolver conflitos, né, de uma forma mais eficaz, pode parecer que a gente está minimizando os desafios diários do professor. Então, já quero dizer que a gente não está minimizando nunca esses desafios, pelo contrário. Inclusive, eu escolhi compartilhar um dado que eu não sei se todo mundo conhece, né? O professor que está na sala de aula, ele sabe o que ele enfrenta no dia a dia. Mas tem um dado de pesquisa que eu acho muito interessante para qualquer pessoa entender o nível de complexidade do trabalho que é ensinar. Então, a pesquisa diz o seguinte, que um professor toma, em média, 1.500 decisões por dia. Uau, não. Eu nunca parei para contar, sabia? Mas não é impossível, não. É bem Então, possível. são 1.500 decisões por dia e eles comparam esse tipo de complexidade de responsabilidade aos controladores de tráfego aéreo. Uau, Vejam, gente, né? Que olha os a caras, seriedade a disso. seriedade disso. Isto a vida de muitas pessoas, né, está na mão dos controladores, bem como a vida de muitas crianças e adolescentes está na mão dos professores. É verdade. Então, a É verdade. ideia de discutir como lidar com os conflitos de uma maneira mais eficaz vem de um lugar de muito respeito e de um grande desejo de apoiar os educadores e professores nessa tarefa diária. Então, vamos lá. Por que que os conflitos acontecem e por que que eles acontecem na escola? Porque a escola, ela replica o que acontece na vida. Então, É uma mini sociedade, não né? tem como a gente escapar disso, por mais frustrante e disruptivo que seja você ter um conflito quando você está chegando, né, para entrar e começar a dar sua aula, ou durante o intervalo, ou após o intervalo, ou no finalzinho de uma aula onde tudo correu super bem e de repente acontece um conflito. Então, os conflitos acontecem porque eles vêm de uma discordância entre partes, né? Esses conflitos eles podem ser devidos a diferenças de interesses, necessidades, expectativas, opiniões, né? Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula existem crianças e adolescentes de famílias diferentes. Uhum. Então, eles pensam de um jeito diferente, eles agem de uma forma diferente, e isso por si só já pode ocasionar um conflito, um atrito. Verdade. Né, minimamente. Se não for um conflito, pode ser um atrito, né? Outra coisa que acontece que é super comum, né, em crianças em idade escolar, é uma falta de habilidade de comunicar aquilo que eles precisam ou desejam. Eles estão no E aí, desenvolvimento ainda, né? Eles não desenvolveram todas as habilidades de comunicação. Exato. E aí, isso também pode causar uma confusão, né? Por si só. Outra coisa que pode acontecer é por conta de uma comparação ou de uma competição. Então, às vezes, porque a criança quer provar que ela entendeu alguma coisa, ou que ela sabe, ou que ela consegue, pode ser dentro da sala de aula, pode ser numa competição até esportiva, ela acaba criando um conflito
né? Porque ela quer provar que ela consegue, né? Para o seu colega ou para o professor ou mesmo para a própria família, e isso pode criar um conflito às vezes difícil, uma tensão, vamos dizer, né? Acho que mais do que um conflito, uma tensão nos relacionamentos entre os alunos, né? Isso Outra depende coisa que muito do clima da sala de aula também, né? Se é um clima de exato, competição, daquele espaço, seja ele qual for. Se é um clima de exato, competição, vai estimular esse tipo de conflito. Olha, né? Essa exato. luta de poder. E às vezes assim, não é nem porque exista, né, esse tipo de clima desfavorável. Às vezes é só porque, justamente por as crianças estarem aprendendo a se colocar e a conviver no Uhum. mundo, elas vão manifestar pura e simplesmente aquilo que elas Que elas pensam pensam. ou que elas desejam, né, que É, aconteça. Então, isso é absolutamente normal. sim. E outra coisa que pode acontecer, e que isso está intimamente ligado a esse dia de hoje, né, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, é a questão da falta de conexão e pertencimento. Uhum. Então, quando uma criança sente que ela não é vista, que ela não está sendo notada, ela pode querer chamar a É, atenção, né, com um comportamento disruptivo, é, né? Tipo, ei, me nota aí, né? Eu tô aqui, né? Só que às vezes ela vai escolher fazer isso de uma forma que vai causar um conflito, é né? E que verdade. pode ser bastante Às vezes desagradável. até E por fim, agressiva, né? sim, com certeza. É, E por fim, muitas vezes o professor ou a instituição ainda não conseguiu entender que está acontecendo alguma coisa na vida pessoal da criança, né? Ou do adolescente, que ainda não foi comunicado, ainda também às vezes não foi notado pela família, e isso pode influenciar o comportamento e as decisões deles, né? Então, o que a gente precisa, já que a gente não consegue evitar os conflitos, é impossível, né? E eles existem fora da sala de aula também, na com nossa certeza. vida real, o que a gente pode fazer é encarar os conflitos como uma oportunidade de aprendizagem, por mais desconcertantes que eles possam parecer, É. né? Porque muitas vezes é o que eu falei, estava tudo perfeito, né? Só que somos perfeitamente imperfeitos e tem várias coisas que estão fora do controle do professor, né? Então, quando isso eventualmente acontecer em sala de aula, o que a gente mais precisa ter é calma, Uhum. né? E Boa. lembrar que por sermos humanos e por sermos diversos, é inevitável que eventualmente a gente entre num conflito, mas que isso não precisa ser um motivo de alarme, né, ou Uhum. de desespero, e Uhum. sim uma oportunidade para a gente ensinar e aprender alguma coisa juntos. É. Porque é normal a gente ficar alterado, né? Estressado. Quando presencia, vamos supor uma briga entre alunos, né? Uma discussão entre alunos. A gente quer resolver aquilo rápido para aquilo para poder continuar a aula ou para poder continuar que as coisas confiem bem. Só que é natural também do ser humano que a gente se altere, que a gente, né? O que isso vai acontecer agora, logo agora? A gente sempre tem coisa para fazer, sempre tem um cronograma apertado, tal. É. E é interessante que você deu uma dica preciosíssima. Quando a gente olha para os conflitos como oportunidades, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se acalmar. Porque se tiver alguém ainda alterado, não dá para focar em solução, não dá para resolver o conflito. Então, Exato. esse primeiro passo de se acalmar, nós adultos, sermos esse exemplo de autorregulação e calma e autocontrole, para a partir daí olhar para a necessidade que não está sendo atendida, olhar para o motivo por trás desse comportamento. A gente podia até relacionar com o quadro dos objetivos equivocados, Sim, né, Mara? Tem tudo a ver que com a disciplina positiva, isso sim. também. Né? Na disciplina positiva, toda vez que há um comportamento disruptivo, a gente chama de um objetivo equivocado. E tem vários, assim, isso é algo inconsciente, né? Não é algo que a criança faz sabendo, a criança ou adolescente que ela está agindo daquela forma. Mas, por exemplo, se ela não se sente notada, foi um dos exemplos que eu dei, ela pode optar por tentar chamar atenção para que todos olhem para ela e ela consiga a atenção que ela acha que ela precisa e ela merece. Ou tem algumas crianças e adolescentes que eles gostam de sentir que eles são poderosos, né? Que eles têm o poder e que eles mandam dentro de uma determinada dinâmica e eles podem
entrar numa disputa pelo poder, não só com os colegas, mas até mesmo com o professor. É interessante porque esses dois, antes de você ir para os próximos dois, eu quero só para quem não conhece a disciplina Sim, positiva, aí a gente só está fazendo aí uma menção, né, a um capítulo sim, inteiro de bem cada um dos breve. livros, é bem denso, mas esses dois que ela mencionou são crenças que eles formam e que eles se sentem pertencentes e importantes, que é o grande, o verdadeiro objetivo, por isso que não é objetivo equivocado, então o da atenção é quando eles só se sentem pertencentes e importantes se eles têm atenção. O do poder, eles só se sentem importantes e pertencentes se eles estão no poder e dão a última palavra. Isso, E os dois próximos exemplos que ela vai mencionar agora, eles não se sentem pertencentes e isso. importantes. Olha que interessante. Pois é. Por exemplo, uma criança, quando ela se sente ferida, ela pode ter um sentimento de vingança e querer que as outras pessoas se sintam tão mal quanto ela está se sentindo, Pois né? é. É, É triste, mas é acontece, né? muito, e muito. A E é criança até olha absolutamente para a gente, natural, né? O professor né? fala, sei lá, não mexe nesse papel. A criança olha, esse papel? Em Esse papel que não é casa. para mexer? É esse que Sim, não é para mexer? Então a gente fica até, fica um choque, né? Leva um sim. choque, assim. E o outro, né, que é bem exatamente quando a criança tem uma total falta de confiança em quem ela é, né, e o que ela significa, o que a gente chama de inadequação assumida. E ela pode simplesmente desistir, né, de fazer parte daquele grupo, daquele momento, ou de uma determinada atividade, né, se isso estiver bem ativo, ou ter outros tantos comportamentos disruptivos, né? Que são mais passivos. Esse último exemplo É, é da que são inadequação mais assumida, que difíceis são mais até passivos. de detectar, É. exato. Porque parece que eles desistiram. Mas eu queria falar de uma coisa muito comum que acontece em sala de aula, que é aquela explosão de raiva. Sabe aquele ataque de raiva? Muita gente chama de birra também, né? Porque Uhum. dependendo da idade, vai atirar coisas, vai bater pé no chão, vai machucar os outros, ou a si mesmo, né? Até se atirar, além de atirar coisas, se atirar no chão, tal. Esse tipo de comportamento agressivo é um grande desafio para nós, professores, porque a gente, né, nunca vai passar na cabeça de um bom profissional querer revidar. Então, tem pais e mães que a gente sabe, enquanto mãe, eu posso dizer isso, que dá vontade de dar uns tapas de volta. Só que a disciplina positiva é uma abordagem não punitiva, atenção, e não permissiva. Então, para a gente ter essa liderança que a gente fala tanto, firme e gentil, né? Essa é uma das maneiras de lidar com essa situação, de uma maneira respeitosa, de uma maneira eficaz. Como é que a gente pode transformar até um momento de agressividade numa oportunidade de aprendizagem, o aprendizado pelo menos emocional para os alunos, Sim, Mara? sim. Bom, eu acho que é importante a gente lembrar, né, que as explosões de raiva não são exclusivas da sala de aula. Elas Uh-uh. acontecem em vários Por contextos, isso que eu, por infelizmente. isso que eu falei dos lares. Para quem que Exato. não for do contexto escolar, saber que está tudo bem, nós somos normais, mas Sim. precisamos lidar com isso, precisamos Não, olhar para isso. e mesmo na vida real, né, Beth? No Ah, trânsito, sim, em ótimo outras exemplo. situações, as pessoas, né, os adultos não conseguem controlar sua raiva, que dirá Verdade. crianças e adolescentes que estão aprendendo a conviver, né? Verdade. Então, é absolutamente normal e comum, mas absolutamente desconcertante, e o professor ele tem muitos receios, né? Que a Beth bem explicou, que a criança se machuque, que ela machuque alguém, enfim, que a situação saia totalmente do controle. A coisa mais importante quando há uma explosão de raiva é validar os sentimentos. A Beth deu um Concordo. exemplo há alguns momentos atrás, onde ela disse que quando a gente tem um conflito, a gente quer passar rápido por ele, né? Então a gente quer um atalho para não ter que viver e nem lidar com aquelas coisas. Então, quando uma criança tem um ataque de raiva, ela está fora do controle, né? E o que mais a criança precisa no momento desse é de um adulto que tenha autocontrole. É um adulto que não se engaje junto com a criança e que perca o Ao controle, né? contrário, E né? que Que seja um tenha. exemplo, né? Exato. E é fácil fazer isso? Não. Você vai ter que lançar a mão de estratégias de autocontrole,
que é respirar fundo, que é parar e ver, entender o que está acontecendo, se for possível. Às vezes não dá nem para entender na hora o que foi que ocasionou tudo aquilo. Validar o sentimento. E validar o sentimento não porque a gente sabe, não só porque a gente sabe que é a coisa certa a fazer, mas validar de coração, de verdade. Então, é o olho no olho. Se a criança for muito pequena, baixar e conversar no mesmo nível do que ela, porque Boa. o fato dela ver que tem um adulto que é muito maior do que ela, que está fazendo uma intervenção, pode fazer com que ela fique mais assustada e com mais raiva, Sim. né? Então, tem isso. Tem a nossa expressão. Nós adultos, muitas vezes, quando a gente fica perplexo numa situação, a gente faz uma expressão neutra, ao invés de fazer uma expressão empática. Então, por exemplo, a gente tem que demonstrar na nossa expressão que a gente está sentindo que a criança está com raiva. Nossa, eu estou vendo que você realmente está com raiva. Eu vejo que algo te deixou muito frustrado, muito aborrecido. Muito legal. E a segunda coisa que a gente precisa fazer é algo que a disciplina positiva defende muito e que eu também defendo, que é a pausa positiva. Ah, Isso é para nós, né? Para nós, inclusive. para todos, né? A gente para tudo. Se possível, a gente sai de cena, ou pelo menos tira o aluno, né, ali daquele lugar onde aconteceu aquilo. Se tiver um cantinho da pausa positiva, que nunca é punitivo, Não. tá, gente? Não é Não é uma cantinho do ameaça. pensamento, hein, pessoal? Atenção. Exato. Nada a ver. Se Não você é não uma. conhece, ó, vai conhecer pelo menos esse livro aqui da doutora Jane Nelson, No Espaço Mágico da Calma, que explica bem o que é a pausa positiva e o que pode ser esse espaço da calma. Exato. E aí a gente vai tentar propor para a criança que ela respire, que ela conte, a gente vai propor tomar uma água ou sair para tomar um ar, tudo vai depender das circunstâncias Sim, do da momento faixa onde você se etária. encontra, né? Da É. faixa etária. Mas isso é super importante. Quando a gente faz isso, né? A gente pode parecer que a gente está fazendo algo que é muito lugar comum, que todo mundo já sabe isso, mas a gente já está ensinando para a criança, né? Uma estratégia de E autocontrole de resolução de e de conflitos. resolução de Porque conflitos. esse é o primeiro passo. E o primeiro Sim, passo tem que ser ensinado também. Não é exato. focar só nas soluções, em como fazer acordos, em como fazer brainstorming de soluções, em como escolher. Não é. Quer dizer, você vai chegar nesse passo depois Sim, que todos se acalmarem. Então, eu exato. concordo com você. O primeiro passo é o que a gente tem que garantir, ensinar, ser um exemplo, ser um modelo. E eu quero até acrescentar uma diferença que muita gente não sabe, não estou dizendo vocês profissionais da educação e vocês adultos, mas as crianças talvez tenham essa dificuldade, então a gente tem que deixar bem claro para eles que sentimentos nós podemos sentir todos. Por isso que o adulto vai validar o sentimento, porque a gente pode validar a raiva, o medo, a tristeza, tudo, a frustração. Sim, Agora, isso não significa que você está concordando com aquele sim, comportamento, com aquela explosão de exato. raiva. Né? Então, isso tem que ficar claro. A sua empatia é pelo sentimento e você vai falar isso. Estou vendo que você está com raiva. A Roimara deu os exemplos. Agora, quando você fala de que a criança acabou de, sei lá, jogar um objeto, você pode até mencionar. Eu estou vendo que você está com raiva e não é necessário jogar um objeto. Exato. Não é assim que você vai lidar com a sua raiva, não é assim que você vai... Diferenciar o sentimento que é sempre natural, Isso. né, do comportamento que precisa ser autorregulado. E E precisa como ser a... adequado socialmente. Exato. E como a criança está aprendendo tudo isso, no que ela consegue se acalmar, você vai aproveitar este momento para entender ou ajudar a criança a entender o que aconteceu com ela, que muitas vezes ela não entende. E se ela for muito pequena, aí vai demorar um pouquinho mais para poder entender tudo isso, mas mesmo assim vale a pena investir nisso, né? Porque a gente está ensinando a criança a pensar sobre o que ela faz, né? E aí,
nomear as alternativas. Olha, quando acontecer isso novamente, você pode se distanciar, você pode vir aqui para o cantinho da pausa positiva, você pode pegar uma bola anti-estresse e amassar, você pode pedir minha ajuda, você pode pedir para tomar uma água, um ar e tudo mais. Então, a gente nomeia as estratégias para quando isso acontecer novamente. Quer dizer que da próxima vez a criança vai lembrar de tudo isso? Provavelmente não. Não na Mas já primeira, foi. não na segunda. Exato. Mas Não se você foi. fizer isso com Ela regularidade. vai lembrar. Essa que é a ideia. Até porque é Outra coisa. interessante que às vezes o profissional tá lá lidando com essa orientação, né, para uma criança, achando que só aquela criança está se beneficiando disso. Não, todas as outras pararam o que elas estavam fazendo para ver o que está acontecendo ali, o que está sendo Exato, falado. para entender o que Estão está aprendendo acontecendo. também. Exato. Então, Sem dúvida. esse tanto de vezes que a gente vai repetir, não se iludam, não é que vai ser toda. Não, eles estão ouvindo, então eles vão aprender, né? Vai ser, se for espontâneo, se for natural, e se for olhando para os desafios como oportunidades de aprendizagem. Exato. Então, olha assim, você acabou de ter ali um ataque de raiva de um aluno, de uma aluna, que legal, é a chance que eu tenho para ensinar autorregulação, né? É esse olhar. Aliás, eu fiz questão de falar aluno-aluna, hein, gente? Porque não é para tratar diferente, né, Mara? Você quer falar um pouco sobre isso? E vou falar vou acrescentar mais uma coisa. E a gente pode prevenir também esse tipo de coisa modelando comportamentos e uma comunicação mais respeitosa. Como a gente pode fazer isso? A gente pode falar sobre os nossos sentimentos. Sim. Porque nós também a gente sente raiva enquanto está dando aula, a gente fica frustrado, né, quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Isso é absolutamente comum. Então, a gente pode, por exemplo, comentar com os alunos. Eu me sinto muito frustrada quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria. Né? Que é até leva um susto, também, né? Quando a gente abre o jogo. Assim. Mas ela também sente isso, e aí eu preciso de um tempo para me acalmar. De novo, pode parecer que você não está fazendo nada de excepcional, mas você está sim. Você está ensinando que é natural e normal a gente ter sentimentos e emoções muito fortes, mas a gente pode escolher ter comportamentos que são mais compatíveis com a situação e que são mais respeitosos. Respeitosos, né? Maravilhoso. Eu queria falar de um outro... Só faltou uma coisa. Do gênero lá que a gente estava falando, né? Faltou uma coisa que é super importante, que tem muito a ver com o nosso condicionamento cultural e que a gente precisa combater. Muitas vezes a gente normaliza o comportamento mais agressivo dos meninos e a gente incentiva as meninas a terem comportamentos mais, vamos dizer, cordatos, né? Que elas sejam mais passivas. E a gente não pode fazer isso de forma alguma. A gente tem que ensinar meninos e meninas esta diferença entre sentimentos e emoções fortes e comportamentos que devem ser regulados para que a gente tenha um ambiente de respeito na sala de aula e em qualquer outro lugar, né? Não, foi importante você dizer isso, e eu queria também trazer agora o outro extremo. Aqueles alunos de diferentes idades, que parecem que estão desmotivados, que estão apáticos. Isso também a gente pode relacionar com conflito, porque eu como professora, lembro que esses alunos doíam, sabe? Dói na gente, a gente sente uma tensão mesmo, acaba sendo um desafio, porque a gente quer motivá-los, a gente quer engajá-los no aprendizado, né? Como fazer isso? Como recuperar esse é um grande desafio dos professores, na minha opinião. Eu considero um conflito porque é um conflito clássico. Por quê? Porque o professor quer que o aluno se engaje, o aluno não está muito interessado. Então, temos aí uma divergência, né? Uma discordância. Bom, eu acho assim, é natural que o aluno eventualmente não esteja motivado ou não tenha interesse. Se isso é episódico, né? Se não é recorrente, acho que faz parte da vida, como a gente. Até quando você, no momento de lazer, você está lendo um livro que te foi recomendado, assistindo uma série que te recomendaram, às vezes os primeiros capítulos não são tão bons.
né? E você se sente desmotivado e não tem problema nenhum nisso. Então, o mesmo acontece ao longo da vida escolar, né? Na educação básica, que são anos e anos, né, de educação, é natural que o aluno sinta isso. Agora, se você nota que é um desinteresse, uma desmotivação constante, aí realmente você precisa atuar. E a primeira coisa é lembrar que o desinteresse pode acontecer por N motivos. Um dos motivos que pode estar acontecendo e que talvez o professor ainda não notou é uma dificuldade. Uhum. Às vezes o aluno está com uma dificuldade e o professor traduz aquele silêncio, aquela falta de engajamento como desinteresse, mas às vezes não Não é é. isso. Às vezes, a dificuldade ela já está explícita. Todo mundo sabe que aquele aluno tem dificuldade, sei lá, em matemática. E aí o aluno sabe que ele não está atendendo às expectativas, porque todo mundo consegue sair bem, mas ele sempre fica para trás, ele demora, ou ele não consegue terminar aquele problema e tudo mais. E aí ele tem uma atitude de assim se desligar daquele assunto, né? De não participar tão Parece entusiasticamente. que desistiu, né? Parece que ele desistiu, quando na verdade tem outra coisa acontecendo. E como o professor consegue lidar com isso? Ele precisa fazer uma autoavaliação. Será que eu estou dando atenção para esse aluno do jeito que eu poderia dar para tentar entender exatamente o que está acontecendo? Será que ele se Ou, sente pertencente, importante nessa sala de aula? exato. Ou será que eu estou mais focado nos resultados e eu estou cobrando demais, né? Uhum. E apontando A tudo barra aquilo muito que ele alta. não está fazendo. Exato, a barra está muito alta, né? E a gente, como educador, como a Beth também explicou, a gente tem muitas expectativas. E uma das expectativas que a gente tem é que o aluno esteja sempre interessado e motivado, né? E isso é absolutamente natural. E aí a gente quer uma consistência dos nossos alunos nesse aspecto. Só que nem sempre essa consistência vai existir, mas tem uma consistência que vai para a nossa conta, que é a maneira como a gente lida com os nossos alunos, que deve ser sempre firme, gentil e respeitosa. Tudo isso junto, ao Aquele mesmo tempo. equilíbrio da disciplina positiva, de E firmeza e é gentileza ao mesmo tempo. isso, e é isso que vai fazer com que a gente consiga ter uma abertura para entender o que é que está acontecendo e convidar o aluno a ter respostas diferentes. Muitas vezes o que a gente precisa é ser só direta. Sei lá, você pediu para todo mundo ler um texto, ele não está lendo. Você chega lá para ele e fala assim: vamos começar a leitura? Aí ele vê que está todo mundo lendo, às vezes pode ser que isso seja suficiente, às vezes Vai pode ver ser que que se não. distraiu, que estava no Exato. mundo da lua, e você trazer um pedido, né, um Exato, uma convite. coisa, em vez de dar um sermão, falar, ai, quando eu É, peço, você não é, faz, e não sei o quê, aquela coisa toda que a criança ouve direto. Ou, às vezes, você precisa de um esforço a mais, é. né? Tipo, dar um sorriso, uma piscadinha, colocar a mão no ombro, né? Tipo, vamos lá, né? Nunca usando de Não. ironia, né? Nem de paciência, sempre com muito respeito, né? Porque ao criar esse ambiente de respeito, né? E ao tratar o aluno com dignidade, é que a gente consegue uma abertura e uma melhor comunicação com ele, para que juntos a gente consiga resolver ou superar aquele problema, que é uma das outras abordagens, né? Você perguntar por que não está fazendo, por que não conseguiu, por que não terminou, o que a gente pode tentar fazer de Sim. diferente. E a outra coisa super importante é reconhecer aquilo, os momentos, né, ou as atividades em que o aluno se sai bem. Né? Uhum. Então, tira o foco daquilo que ele não consegue, coloca foco onde ele consegue Até e para celebre, encorajar, né? e celebre as pequenas conquistas, que são pequenas para você, mas para ele não são, né? Ele já vai se sentir E esse mais confiante. convite, né, a coragem, né? Olha, você conseguiu fazer tal coisa bem, vamos tentar fazer isso agora? Quando você convida o aluno, né, para ter essa coragem, pode ser que ele comece a recuperar o interesse e o prazer por aprender. E isso a gente sabe por nós mesmos. Quantas vezes a gente não tem uma lista de tarefas absolutamente tediosas, mas importantes que a gente tem que fazer, e que quando a gente tem a coragem de iniciar aquela tarefa, a gente percebe que não é tão demorado, que não era tão complicado e que deu para fazer. Então, isso vale para crianças e adolescentes Com também, né?
certeza. Aliás, observem que tudo isso que a gente está falando são coisas que, quando a gente está tratando os nossos amigos, colegas, nossos pares, né, os adultos, a gente normalmente lembra de ter esse tipo de empatia. Mas, por vezes, na sala de aula, porque a gente quer evitar o conflito, a gente esquece de colocar em prática essas ações que são tão simples e que a gente já sabe, a gente já conhece. E comprovadamente a gente sabe que elas funcionam, né? Mesmo quando aparece xingamento, palavrão em sala de aula, Mara, como é que... Porque não é fácil, hein? Não é fácil. Como é que a gente pode ajudar nesse processo da comunicação? Porque a vontade é retrucar, mas aí a gente não está sendo o tal do exemplo. Sim. Como lidar especificamente com... Fala só essa, que depois já está quase na hora da gente terminar aqui. Eu queria ouvir isso, porque nós temos uma novidade para contar para quem está aqui nos Importantíssimo e que ouvindo, tem né? tudo a ver com isso que a gente acabou de falar. Olha, um exemplo bem curto. Uma vez eu estava oferecendo uma mentoria para uma professora e ela estava com um problema que ela tinha metade da turma que falava muito palavrão. Só que era assim, muito palavrão e palavrões pesados, e eles tinham por volta de 12 anos, assim. Então, assim, era um negócio que ela já não sabia mais o que fazer e ela estava preocupadíssima, porque já tinha reclamações das outras crianças e das famílias dos que não falavam palavrão, né? E aí, conversando com ela, eu perguntei, eu falei assim, tá, quando você ouve um palavrão, o que você sente? Nossa, eu fico indignada, eu fico triste, eu fico frustrada, eu me sinto ofendida pessoalmente, não sei o que, isso, aquilo, tá? E o que você faz? Ah, eu faço uma cara de muito brava, de indignada, de que eu acho um absurdo para que eles não façam, mas não tá adiantando nada, né? E aí, conversando com ela, eu falei, então, só que o palavrão é mais um na lista dos comportamentos disruptivos que os alunos podem ter. E quando eles têm outros comportamentos disruptivos, você tem esse mesmo tipo de reação? Ela falou, não, porque não é palavrão. Eu falei, então, e que tal se você experimentar não ter uma reação tão, vamos dizer, dramática com relação a isso? E eu não estou dizendo que você não tem o direito de se sentir ofendida, desrespeitada, enfim, porque o que você está me falando é grave, é sério. Mas, muitas vezes, quando o aluno já é um pouco mais velho, ele usa o palavrão como uma maneira de chocar mesmo, né? Às vezes é por estilo, né? Eu sou um adolescente descolado, e outras vezes é para chocar, e é para testar mesmo, professor. E se você não tiver uma reação de choque, isso pode desconcertar o aluno, e depois você vai redirecionando. E aí Tira foi o muito foco, interessante. né? Tira o foco, Exato, tira o holofote, o palco. exato. E aí foi muito interessante que uma semana depois, quando a gente voltou a conversar, ela relatou que o simples fato dela não ter demonstrado choque já deixou eles meio desconcertados e que permitiu que ela colocasse em prática algumas outras alternativas, que no caso é oferecer alternativas, né? Então, você falou isso porque provavelmente você estava se sentindo com raiva, por exemplo, que a gente falou bastante, né? Então, você pode dizer, eu não gostei disso, né? Eu não quero que você repita isso comigo, né? Esse tipo de coisa. A outra coisa é refletir sobre o significado das palavras. Às vezes a criança só está repetindo, né? Ela está repetindo aquilo que ela ouviu e ela nem sabe o que é. Acontece muito isso depois de Muito, ainda mais jogos na de infância. futebol, por exemplo, acontece, né? De que a criança vai, ela ouve milhares de adultos falando palavrão e depois ela replica. E Ela aí nem você tem sabe que o que ela está explicar que falando. não é adequado isso, né? E Nossa, eu acho que você lembrar que é trouxe um já hábito. uma boa pincelada para a gente ir atrás de mais informações, viu, pessoal? Porque não dá para esgotar esse assunto. A gente Não dá mesmo. começou só aqui uma reflexão de que os conflitos são muitos, podem vir assim explícitos através de agressividade, de palavrões, implícitos através de uma desmotivação, uma empatia, uma apatia. Mas nós, professores, podemos, né, tal como pais, mães e outros adultos, ter uma atitude empática, sermos um exemplo de autorregulação, ensinarmos estratégias de autorregulação, de comunicação, de resolução de problemas. E a abordagem que vai nos ajudar, qual é, Mara, que a gente vem falando? Disciplina Eu positiva. já contei para vocês que a Ruimara traduziu, né? Eu tive a honra de ser a co-tradutora junto com ela.
Foram 5 livros, né, Mara? Foi, ó, me Foram. ajuda a Eu tô lembrar, com o 3 dois a deles 6. aqui, ó. Eu Ó, tô o A a com Z, esse é um deles, o A a Z. Esse é o outro de adolescentes. isso. Aí tem o 3 a 6, tem o criação de filhos, tem esse de relacionamentos amorosos. Já contei, já Exato, contei. que é bem Esse vai ser legal. lançado agora. Ele acompanha o baralho que já existia, né? O baralho de disciplina positiva para casais. Bom, pessoal, encontro vocês, vamos conversar mais, vão ter outros convidados especiais aí nas próximas semanas. Muito obrigada, minha amiga, por Obrigada, ter vindo, Beth. a sua Obrigada a todo contribuição. mundo. Boa noite, boa semana. Até Obrigada mais. a todos nós.